Bem, muito boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Cumprimentar também o nosso público e também os técnicos e colaboradores do município, os colegas do Executivo também, muito obrigado. Vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Câmara. Não sei se do público há alguma intervenção. Já estou a ver que não, portanto, passamos para os pontos antes da ordem do dia. O primeiro que estava aí era a tomada de posse do Hermano Ferreira. Infelizmente, ele ainda com alguns problemas de saúde. Primeiro foi o pai, agora foi ele que também foi hospitalizado. Portanto, infelizmente, não vamos poder cumprir este ponto antes da ordem do dia, porque ele esteve hospitalizado e não está em condições, e como tal não pôde apresentar-se hoje e apresentar as desculpas a todos. O que nos leva ao ponto seguinte, que é a apreciação e decisão sobre a suspensão ao cargo de Presidente da Câmara, André Rijo, sobre esta suspensão. Penso que receberam a documentação sobre esta temática. O que há aqui a dizer, de um ponto de vista sintético, é que os candidatos que sejam Presidentes de Câmara Municipais não podem exercer funções desde a data da apresentação da candidatura ao dia das eleições, existindo esta imposição legal que determina a obrigatoriedade de suspender o mandato. Como sabem, ele está na lista de deputados à Assembleia da República, o que faz com que, face a este enquadramento, tenha esta imposição legal que ele seguiu e que vem agora aqui para apreciação e decisão. No período compreendido entre os dias 29 de janeiro a 10 de março de 2024. E, basicamente, é isto. Dito isto, penso que não sei se teria alguma consideração, se há alguma consideração a fazer. Ok, pronto. E avançamos para o Paulo só aqui em cima. É só rubricar? É só rubricar. Pronto, enquanto passa para rubricar, eu vou dar aqui só algumas informações em termos de PAOD. Dar aqui nota da apresentação, uma sessão de apresentação na Carvalha sobre as questões do saneamento e do investimento que irá ser feito na Carvalha. Agradecer também aqui publicamente à Associação de nos ter recebido. Foi uma sessão muito participada, que o que está, em termos racional, é ouvir as pessoas, nomeadamente os proprietários envolvidos e a população em geral, no sentido de encontrarmos aqui um entendimento para fazermos face àquilo que são as características de uma intervenção deste género, que ainda, de alguma maneira, interfere no cotidiano das pessoas. Estivemos presentes para ouvir dúvidas e afinar alguns pormenores. Teve a equipa técnica responsável pelo projeto, a Projetap, e também aqui o nosso engenheiro do ambiente, o engenheiro Nuno Ramos, e também o arquiteto Renato Batalha, e com um conjunto de esclarecimentos foram mostrados, nomeadamente as questões inerentes do ponto de vista técnico e também o compromisso de, após essa intervenção, ver a reposição da pavimentação após as obras, no que diz respeito àquilo que são as exigências técnicas do cronograma de uma obra desta envergadura. Penso que depois o vereador Paulo Pinto também quererá dar aqui alguns complementos, mas salientar a grande participação de toda a comunidade, que esteve de uma forma muito interventiva nesta sessão e que foi bastante profícua no que diz respeito àquilo que é a participação das pessoas na comunidade e naquilo que é um anseio que era antigo e que agora vai ser concretizado e que, no fundo, acaba por ser um bocadinho uma panagem daquilo que são as obras estruturais que o município vem levando a cabo, nomeadamente naquilo que é a sua aposta no saneamento, agora na Carvalho e depois, posteriormente, em Ade Mourão também. Dito isto, também dar nota aqui daquilo que foi mais uma edição do Edu Talks, que é um fórum dedicado à educação, naquilo que tem de mais estruturante para aquilo que é a capacitação da educação do nosso Conselho, enquanto variável que tem sido um fator de atividade muito grande. E este é um fórum que vai para além daquilo que são as questões cotidianas da espuma dos dias, por assim dizer, da educação e daquelas resoluções mais práticas neste domínio, mas que vão de uma forma mais aprofundada, trazendo aqui um conjunto de atores muito importantes. Desta vez foi o Dr. Pedro Cunha, que é o atual diretor da Direção-Geral da Educação, que trouxe aqui até nós um conjunto de
boas práticas que partilhou e que, no fundo, também serve de motivação para aquilo que é o nosso projeto educativo e inspiração para a nossa comunidade educativa. Também dar conta daquilo que foi a assinatura dos protocolos com o mundo académico no Arruda Leve, com o Instituto Superior Técnico, com o Politécnico de Santarém e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. No fundo, é um bocadinho levar por diante o projeto do Arruda Leve na afirmação de Arruda como um bioterritório, mas bioterritório esse que também tem na base aquilo que é e que se pretende ser a inovação e uma economia do conhecimento e, nesse sentido, foram convidadas estas entidades para, no fundo, materializar esse sonho que é o Arruda Leve e que tem na academia também um fator muito importante naquilo que é a concretização dos seus objetivos. Também, na última reunião, tínhamos falado desta situação, e esta tinha parabenizado a iniciativa, a sessão descentralizada de apoio ao município de Santiago, que correu de uma forma muito interessante, em onde a democracia participativa teve voz ativa, e a nossa intenção é replicar agora também nas outras freguesias, sendo que o próximo momento será no dia 20 de fevereiro, já em Arranhó também, no sentido de levar a cabo este tipo de iniciativa que queremos que seja contagiante no que diz respeito a todas as localidades. Depois, algo que ficou por dizer na última reunião de Câmara, portanto já tinha sido concretizado na última reunião de Câmara, mas não foi dado conhecimento, foram as obras do refeitório do Centro Escolar de Santiago dos Velhos, que foi intervencionado quando da interrupção letiva. As obras já foram executadas e as nossas crianças já estão novamente a ter as suas refeições como habitualmente no refeitório, portanto já é uma obra que já foi concretizada também. Depois, para terminar, só duas notas acerca daquilo que é o nosso movimento associativo. Primeiro, por ordem cronológica, com aquilo que foi o teatro de revista pelo Grupo Cénico do Urda, no dia 3 de fevereiro, com mais um momento de revista à portuguesa muito participado, sala cheia, e dar aqui os parabéns a todos os intervenientes. O amadorismo é compensado e muito pela qualidade das apresentações e por toda a boa vontade que aquela gente tem. Deixar aqui os parabéns também por mais uma iniciativa muito interessante. E depois, dentro do movimento associativo, dar nota daqui mais um almoço convívio na Cidade Recreativa e Cultural de Alcalá de Cima, onde eu estive presente também com o vereador Paulo Pinto, e estas situações são sempre muito dificultosas do ponto de vista da logística e, mais uma vez, estiveram à altura e deixar aqui os parabéns também. Dito isto, não sei se há inscrições, o vereador Paulo Pinto. Se calhar seguimos a ordem de inscrições, o vereador Paulo Pinto, depois a vereadora Sandra, o João também. Ricardo. Sr. Vice-Presidente, obrigado. Boa tarde a todos, colegas do Executivo, público, colaboradores do município. Na sequência do que disse o Sr. Vice-Presidente relativamente à apresentação do projeto do saneamento em baixa na localidade da Carvalha, realizado na passada terça-feira, dia 30 de janeiro, dar nota do seguinte: estamos a falar de uma rede de saneamento que corresponde a cerca de 3,2 km de coletor, cerca de 105 caixas de visita e 96 rameiros domiciliários, que praticamente vai a todas as ruas da localidade da Carvalha e abrange praticamente também todos os domicílios, com 2 pontos de ligação à rede pública já existente, que depois vai tornar para a hectare das Pontes de Monfalim, onde será feito o tratamento do esgoto. A particularidade de termos o coletor a atravessar algumas propriedades privadas fez com que tivéssemos feito contactos prévios com esses proprietários e também, nesta sessão, numa perspectiva de política de proximidade, falando com as pessoas, explicando e podendo ainda aqui, nesta fase de revisão e de ajustamento, desviar o coletor, nomeadamente nestas propriedades privadas, 1 metro ou 2 metros, para que também os proprietários não fiquem prejudicados. Foi uma ação que correu de forma muito efetiva. Uma questão que é sempre preocupante para as pessoas é que, como disse bem o Sr. Vice-Presidente, a pavimentação posterior das vias intervencionadas será levada a cabo um pouquinho mais tarde para não haverem assentamentos. Dar-vos nota também de uma questão para nós muito importante e decisiva, até numa perspectiva de ação
climática e que tem a ver com a água e com o consumo de água. Os valores finais em termos de perdas de água na rede de abastecimento público e consumos não faturados para o ano 2023 cifraram-se em 28,28%, sensivelmente 1% abaixo do valor verificado em 2022. É um trabalho árduo, generoso, das nossas equipas de canalizadores, a quem gostava de agradecer publicamente na reunião de Câmara, o esforço que é feito e que tem que ser, e queria reafirmar isso, e tem que se continuar a fazer permanentemente, porque este é um processo never-ending, digamos. Estamos neste momento a concluir também a substituição da conduta do caminho do Casal da Pimenta, como tínhamos previsto na freguesia de Cardosas, para de seguida, na freguesia da Ruda, avançarmos para a substituição, peço desculpa, da conduta na Estrada do Lapão, que é outro ponto crítico que vamos conseguir, com certeza, conseguir eliminar e assim contribuir para rapidamente atingirmos um valor não superior a 25%. Paralelamente, em Ranhol, depois de uma detecção de fugas de água a partir do reservatório de Nossa Senhora da Ajuda, já eliminámos uma parte, mas há ainda um valor significativo que temos que eliminar, e daí uma primeira intervenção e outras provavelmente se seguirão ainda durante esta semana. Gostava, por fim, de vos dar nota que hoje mesmo, no âmbito do procedimento de marcações rodoviárias, está a ser colocado o pavimento antiderrapante na estrada de São Miguel, no sentido descendente de Casal de Alflores no sentido da Ruda, como previsto, aliás, numa perspectiva de aumento da segurança rodoviária, porque é uma zona manifestamente em que há alguns despistes e, portanto, tentarmos efetivamente minorar esse aspecto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Passar à vereadora Sandra Lourenço. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes em sala. Partilho convosco uma nota acerca de uma coincidência, que é isso mesmo, uma coincidência, mas que achei por bem falar sobre ela, que me apercebi durante a análise da documentação disponibilizada para esta reunião. No mesmo dia em que apreciamos a suspensão do exercício de funções do Sr. Presidente da Câmara, vem para conhecimento o despacho do Diabo Regional de Lisboa, que mais uma vez decide pelo indeferimento do pedido do Sr. Presidente, André Rijo, que pretendia, por um lado, a devolução dos bens apreendidos no seu gabinete no âmbito das buscas ocorridas em junho de 2018 e, por outro, o arquivamento dos autos. Portanto, aparentemente é uma investigação que ainda decorre, não há lugar ao arquivamento, portanto temos um Presidente que agora suspende funções, mas que pode ainda vir aqui a ter alguns esclarecimentos a prestar. E já que se apreciou a suspensão de mandato do Sr. Presidente, aproveito para manifestar a minha total estupefação por ter tomado conhecimento desta decisão pelo Facebook. Sabemos que tivemos um Presidente eleito muito jovem, que gostava de se afirmar como um pioneiro nas estratégias de proximidade aos municípios, nomeadamente pelos meios digitais, mas isto a mim parece-me um bocadinho demais. E enquanto vereadora da oposição, e porque considerei isto um respeito, desagrada-me profundamente que não tenha havido a responsabilidade, o respeito institucional, nem tão pouco a gentileza de informar oficialmente a variação antes desta comunicação. E o que dizer da comunicação? Feita na página do município. Primeiramente na página do município e depois, seguidamente, na página pessoal. A que propósito achou o Sr. Presidente que poderia utilizar esta via para uma comunicação, para divulgar uma comunicação que tinha tanto de pessoal como de partidária? Isto não me parece, eu considero isto uma atitude altamente reprovável e devia ter sido evitada. Mas que demonstra bem, e resguardando sistematicamente nas suas maiorias eleitorais expressivas, a forma como o Presidente sempre lidou com o poder. Dito isto, eu pergunto, o que é que se segue à suspensão de mandato do Sr. Presidente? Como é que se processa a substituição? Vai haver alteração dos tempos dos vereadores? Vai haver redistribuição de funções? O que estava, digamos assim, dentro das funções do Sr. Presidente, como é que ficará agora distribuído durante este tempo de suspensão? Muito obrigada.
Sr. Vice-Presidente, caros colegas vereadores, público aqui presente, as Anabelas, muito boa tarde a todos. Queria partilhar convosco que se realizou mais uma sessão de formação no Rudolá, no âmbito do Estatuto do Cuidador Informal. Foi uma formação designada a prevenir para não mais cair. O município, no âmbito do Estatuto Municipal do Cuidador Informal e em articulação com a Unidade de Cuidados na Comunidade, promoveu mais uma sessão de formação com o objetivo essencial de capacitar os cuidadores informais e também formais na prevenção de quedas dos idosos. O nosso objetivo é promover estratégias de prevenção de quedas que são fundamentais para proporcionar ambientes seguros e adotar estilos de vida saudáveis. Esta intervenção também tem a ver com o conhecimento de um dos indicadores que tem no nosso município, que é o protocolo de fémur em idade sénior. Para envelhecimento saudável, pela manutenção das funções físicas e cognitivas, pelo envolvimento na vida social, mantendo a atividade, o município apostará sempre na promoção da saúde e, essencialmente, na prevenção da doença. Também para vos dar nota que, neste momento, o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde está efetivamente constituído com todos os seus elementos. Foi considerada a proposta dos municípios abrangidos pela Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, agora é PE, e integrará o Conselho de Administração o Dr. Duarte Pedro de Sousa Tavares, cuja idoneidade, experiência e competências profissionais para o desempenho do cargo são evidenciadas na sua nota curricular. Neste momento, ele já iniciou as suas funções no dia 1 de fevereiro e exercerá funções de vogal executivo ao abrigo do artigo 69, número 2, a linha B, da subalínea do decreto que foi publicitado em relação à criação das ULS. Foi também ouvida, de acordo com a legislação, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, portanto a CRESAP, que se pronunciou favoravelmente. Muito obrigado, Sr. Vereador João Cabral. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito boa tarde a todos os presentes na sala. Em relação, tenho aqui algumas questões breves. Em relação ao primeiro tema, é precisamente o saneamento e a questão que foi falada até agora da Carvalha, que não foi claro, ou seja, o concurso para a obra ainda não foi realizado, pois não será realizado agora durante o mês de fevereiro. Pronto. Se não, para quando é que está previsto? E em relação à questão do cronograma que foi falada, qual é que é a previsão para do cronograma que foi falado, qual é que é a previsão para a conclusão também da obra? Também foi referido pelo Sr. Vereador Paulo Pinto a questão da drenagem ser feita para as pontes. Queríamos também saber se a mesma tem capacidade para a recepção da nova drenagem que será aplicada, para não correr o risco de acontecer aquilo que aconteceu aqui na Etar da Ruda, que ficou sobredimensionada depois de ter sido feitas ligações que não estavam preparadas para tal. Também sobre o tema do saneamento. Chegaram até nós algumas questões do município sobre uma suposta primeira fase de instalação de uma rede de saneamento em Camões. Queríamos saber se esta situação é verdade ou não e o que é que está previsto também em relação a esta obra, não só a nível de investimento financeiro, mas também a nível de prazos e o que é a obra em concreto, para esclarecimento. Depois, também, ainda sobre o tema do saneamento, em reuniões anteriores foi falado que não tinha sido concluída a obra do bairro João de Deus, nomeadamente a questão das hortas comunitárias, devido a um problema de saneamento também. Em relação a esta obra, também está prevista ser feita em breve, quando é que será concluída, iniciada, e mais informação também sobre a mesma. Também queríamos saber como é que se encontra a obra do mercado municipal e para quando é que está prevista a realização do concurso para a realização das restantes obras que estavam previstas para este ano. Obrigado. Bem, penso que a vereadora Carla e o vereador Paulo Pinto acabaram por só fazer alguns comentários. Penso que só agradecer esses comentários, penso que não há nada a acrescentar ao que foi dito. Relativamente à vereadora Sandra Lourenço e à questão da suspensão, relativamente à questão do processo a decorrer, ele não tem nenhum paralelo com aquilo que é o que estamos aqui a tratar, que é da suspensão, obviamente, não é?
E há, obviamente, o processo que está a decorrer, de esclarecimento, e que há, para já, do ponto de vista jurídico, aquilo que é a presunção de inocência. Portanto, uma coisa não tem influência na outra, e penso que, melhor do que ninguém, não serei eu a fazer esse esclarecimento relativamente a esse processo, mas o próprio Presidente, agora com suspensão de mandato, André Rijo, relativamente a essa situação. Quanto à questão da publicação nas redes, e depois a questão da orgânica interna e aquilo como será efetuado. Bem, em relação à questão da utilização das redes, obviamente que ela pode ser discutível, daquilo que é uma interpretação, e a interpretação individual, e neste caso, obviamente, também partidária, mas o que esteve aqui em causa foi o Presidente da Câmara, que suspendeu o mandato e que se considerou que, institucionalmente, isso tem uma relevância suficiente para que seja comunicado pelos meios mais céleres, mais impactantes, e que são os municipais, porque estamos a falar, torno a repetir, do Presidente da Câmara Municipal. Portanto, é entendimento de que utilizar as redes do município para uma comunicação, para um comunicado que é do Presidente da Câmara, não está destituído de qualquer despropósito. Antes, pelo contrário, é essa a plataforma e o palco que se adequa e que deve ser utilizado mais do que outro qualquer. Dito isto, a questão de que eventualmente se possa dar aso, pela forma como foi feito, a uma interpretação de um desrespeito por parte dos vereadores do PSD. Discordamos, a questão não foi essa. Estamos a falar, e pegando nas palavras da própria vereadora Sandra Lourenço, mas dando um sentido e uma conotação que está nos antípodas, que é precisamente isso. Realmente é a forma como ele lidou com o poder durante estes anos todos que esteve em exercício e que permanece em exercício, porque o que estamos a falar é aquela canalização que eu indiquei na suspensão. E qual é que é essa forma? Bem, é uma forma de falar e se dirigir à população olhos nos olhos, em que o privilégio é dado ao município e depois as questões, eventualmente institucionais, do ponto de vista da hierarquia institucional, são preteridas. Foi esse o critério, foi esse o fator diferenciador. E a verdade é mesmo essa, é uma forma de estar na governação que privilegia o contacto direto, próximo, constante, rápido, com urgência no entendimento de alguém que é o Presidente da Câmara e que vai ter um mandato suspenso e que carece de explicação imediata à população. Até porque a população, ao contrário da que a classe política, tem uma literacia democrática e da forma como as instituições funcionam completamente diferente do que é um vereador eleito e que sabe como é que estas coisas funcionam e que está, à partida, com acesso a uma informação de uma forma muito mais rápida, mais direta que o município normal de uma aldeia do Concelho de Agudos dos Vinhos não terá. Portanto, a verdade foi essa, não deve ser interpretada como nenhuma forma de desrespeito, muito pelo contrário. Aliás, isto assumo eu pessoalmente, mas penso que neste mandato, aquilo que tem norteado a relação entre vereadores, independentemente da cor política, é de uma cordialidade que penso que fica vincada até na forma como ordeira como as reuniões de Câmara funcionam. Portanto, não foi nada disso que esteve em causa, pode merecer essa interpretação. Posso fazer um pedido para que não interprete dessa maneira, a ideia não foi um desrespeito, foi perante uma situação de suspensão do Presidente da Câmara, utilizar os mecanismos, que são os mecanismos municipais, para ser mais célere, e o foco foi dado ao município, foi dado à população e não à classe política municipal, por muito respeito, obviamente, que ela nos mereça. Portanto, não foi nada disso que está em causa. E espero que compreendam porque o móvel foi precisamente este. Relativamente à questão das mudanças, bem, não há aqui, o que está aqui em causa não obriga a nenhuma alteração, porque, como é referido na suspensão, há um assumir de funções a 11 de março. E o que está aqui, eu posso até fazer uma citação, o que estabelece um quadro de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento dos órgãos municipais, dos municípios e das freguesias, no artigo 57, no que diz respeito à composição, passo a citar,
é Presidente da Câmara Municipal o primeiro candidato da lista mais votada, ou no caso de vacatura do cargo, o que se lhe seguir na respectiva lista de acordo com o disposto no artigo 79. Portanto, não há aqui nenhuma questão. A questão dos tempos não se coloca, uma vez que estamos a falar de um período muito breve, que não exige isso. E, no fundo, aquilo que diz o artigo 57 é que, no caso concreto, serei eu a pessoa que, no fundo, terá essa responsabilidade acrescida, que muito me honra, de ficar com esses pelouros que seriam do Presidente agora com o mandato suspenso. Só e apenas isso. O que é que se pede dentro daquele espírito de cordialidade e de respeito mútuo que eu evoquei há minutos? Que haja aqui uma coesão interna do que diz respeito a estas atividades, que penso que posso contar com o PSD, e para termos este desafio, que também é de todos, de que a responsabilidade é acrescida, mas que estaremos à altura desse desafio em nome do Conselho de Arredores de Vinhos e dos nossos municípios. É só isso. Portanto, não houve mais nada. Depois das eleições, a situação será diferente, mas não é isso que hoje, à data de hoje, que está em causa. Depois, as questões do saneamento. Eu posso dar aqui algumas notas relativamente à questão do saneamento da Carvalha. O que está aqui em causa é 4 de março ou eventualmente em março ser feito ir a reunião de Câmara depois do lançamento do concurso. É o que tem estado a ser feito e que também foi apresentado na sessão de apresentação na Carvalha, foi o contacto com os proprietários. Há aqui 12 proprietários que estão envolvidos nesta situação, com as questões ligadas com a assistência para passar coletores. Tudo isso está a ser feito, portanto há um trabalho a montante que não é visível, mas que é muito relevante, e daí a sessão de apresentação ser muito importante, porque no fundo acaba por desbloquear estas situações que assim são, antes do lançamento da obra, já estarão esclarecidas com os envolvidos. Há aqui uma situação, a partir daqui são logo 6 proprietários, portanto a situação também ficou logo resolvida. Portanto, o que estamos aqui nesta situação, em resumo, é levar a reunião de Câmara, depois fazer o lançamento, sendo que estas coisas são um bocadinho difíceis de compromisso daquilo que é o cronograma e de um timing, mas um semestre, 6 a 7 meses, é a nossa previsão no que diz respeito a esta intervenção. Depois a questão de Camondos. A questão de Camondos é uma questão que tem 40 anos. A verdade é essa, que foi identificada e que nós, municípios, chamamos agora à nossa responsabilidade e sem querer adiantar muito. Essa é uma das situações que, no ponto 2 da nossa ordem de trabalhos da alteração ao orçamento, nos levou a que na parte do saneamento houvesse essa necessidade de reforço. Porque o que está aqui em causa é uma emergência ambiental. E o que fez com que nós identificássemos, até pelo contacto com a população, que nos chamou a atenção para essa situação, que torna a dizer que é antiga e que nós hoje aqui também vamos reforçar orçamentalmente para fazer essa intervenção. Portanto, fazendo aqui um pequeno parênteses, quando estivermos a votar o ponto 2, também estamos a votar neste reforço para esta intervenção em concreto. Relativamente às hortas comunitárias, a situação está a ser estudada. Realmente essa situação que está a ser descrita aqui, obviamente, tem apontando também essa situação do coletor, mas a breve trecho será selecionada, será intervencionada e solucionada a questão, mas uma coisa está em paralelo com a outra, por isso ainda não foi executado. Quanto, se calhar, a questão também do mercadinho, o que é que estamos aqui agora é na fase, do ponto de vista dos procedimentos de revisão de projeto. A ideia é também ir à reunião de Câmara para depois se lançar o concurso e efetivar esta obra que já falámos profusamente sobre ela, mas que desta feita terá finalmente o seu término. E penso que eram estas as perguntas. Penso que não me esqueci de nada. Sim. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Eu quero apenas deixar claro aqui alguns pontos.
Primeiro ponto, em relação à coincidência, não tive qualquer intenção de relacionar as duas coisas, até porque desconheço completamente o que está em causa no processo. Portanto, quando li, vi que achei engraçado e referi, mas não tive qualquer intenção de associar uma coisa à outra, como é evidente. Depois, em relação à suspensão de funções, eu acho que há duas coisas, há dois universos diferentes. O primeiro universo é a relação com a variação. Acho que cabia ao Sr. Presidente haver mandava um mail, por exemplo, haver uma informação que não precisava de ser mais do que por via da minha candidatura, por uma questão legal, vou suspender o mandato. Simples. Prévio à comunicação geral. E acho que isto era de bom tom. Isto é uma dimensão do problema. E a outra dimensão é a utilização da página do município para aquele discurso tão pessoal. Na minha opinião, isto não faz sentido. O município é evidente que tem que tornar público que isto acontece. Mas deveria ter sido de uma forma mais genérica, deveria ter sido, no meu entender, naturalmente, de uma forma mais genérica e mais institucional. Uma mensagem que há a suspensão de funções do Presidente da Câmara por esta situação assim. E depois, na página pessoal, isso poderia falar exaustivamente sobre o que atendesse. Agora, aquela mensagem pessoal numa página institucional, para mim, não faz sentido e acho que não devia ter sido feita. Como disse o Sr. Vice-Presidente, é discutível e tem várias interpretações. A minha interpretação é esta e quis que ficasse claro aqui a distinção de assuntos. Muito obrigada. Sr. Vice-Presidente, eu queria só, porque algumas questões não foram respondidas, nomeadamente na primeira pergunta, nós queremos saber a situação se ficou salvaguardado com a ETAR, a questão da estação das pontes, pronto, porque essa situação, acima de todas, para nós até é mais importante, para não se correr o risco de acontecer aquilo que aconteceu na ETAR da Arruda. A segunda, que era em relação à situação de Camões, é perceber em concreto qual é que é a situação e, dado isso, se vai haver concurso público, se é adjudicação direta, se esse valor cobre a despesa, isso, ou seja, ser um bocadinho mais realista em relação ao que está a passar e mais detalhado. E em relação à terceira também, lá está, não deu, disse que em breve trecho a situação, quando é que será resolvida a situação da obra do bairro João de Deus. E em relação ao mercado, também como é que se encontra a obra da primeira fase? Já está concluída? Ok, obrigado. Bem, só fazer então aqui os comentários à vereadora Sandra Lourenço. Sim, eu sei que não ficou nada insinuado. O comentário foi no sentido de complementar isso. Não há aqui relação com as duas situações, portanto, não há aqui nenhum tipo de impedimento, não há aqui rigorosamente nada. Portanto, estamos de acordo. Já não estamos tão de acordo quanto ao segundo comentário, até porque depois me parece subjetivo e difícil, não sei se a palavra certa será a quantificação, mas entramos no domínio da retórica política. Quando é que é um discurso? Todos os discursos são pessoais, começamos por aí, não é? Mas a partir do momento que é um Presidente de Câmara a dar à população a nota sobre uma suspensão do mandato, respondendo à primeira parte, parece-nos, no nosso caso, óbvio, que utilizar os meios, as redes sociais do município, não só faz todo o sentido, como é o órgão, ou acaba por se transformar num órgão de comunicação privilegiado, porque as pessoas que seguem aquela rede são os municípios, por excelência. Portanto, nas nossas redes pessoais serão os nossos amigos, na rede do município serão os municípios. Se o discurso, se aquilo que é a informação do discurso, se aquilo que é a comunicação do discurso se dirige aos municípios e pelo seu porta-voz principal, que é o Presidente da Câmara, não nos parece destituído de qualquer sentido, como até nos parece quase obrigatório uma condição sine qua non para fazer face àquilo que é a veiculação rápida, urgente, de algo que é impactante na vida das pessoas e que as pessoas têm o direito de saber, porque se trata dos municípios do Conselho do Presidente André Rijo. Porque é o Presidente André Rijo que se está a dirigir naquelas redes. Não é o cidadão André Rijo, é o Presidente André Rijo. Se me dissessem que é o cidadão André Rijo, eu estaria de acordo convosco, porque aí seria um uso abusivo.
Quando é o Presidente André Rijo a usar as redes sociais do seu município para falar com os seus municípios, eu não acho rigorosamente nada de estranho, como acho que é o meio mais célere. Se é um discurso mais ou menos pessoal, assim, todos os discursos são pessoais, e quando é o Presidente a dirigir-se aos seus municípios, obviamente que tem uma tónica pessoal. Penso que também é caracterizador disso. Mas estou a dizer, do ponto de vista daquilo que é a análise de uma retórica política, caímos aqui no domínio quase da hermenêutica. E aí penso que não será fácil chegarmos a um consenso, porque é uma questão de interpretação, uma questão subjetiva. A mim parece-me uma mensagem que é do Presidente da Câmara para os seus municípios, pelos meios mais céleres e com aquilo que é o seu apanagem durante todos os seus mandatos, que é proximidade com os seus municípios, em que a relação que se estabelece com ele, que é mais do que institucional, é olhos nos olhos, foi efetuada. Mas, eventualmente, podemos estar em desacordo. Relativamente às perguntas, o vereador Paulo depois pode complementar, mas sim, a primeira fase da obra do Mercadinho está terminada. Eu estava a descrever aquilo que é o período que vamos agora entrar. E relativamente às questões da drenagem, relativamente à tarde das pontes, sim, está previsto e está a ser alinhavado com as águas do Tejo Atlântico, portanto está a ser. Mas, para o primeiro, eu passo ao vereador Paulo Pinto, que pode eventualmente ter mais alguma informação complementar. Obrigado, Sr. Presidente. Sim, está articulado com as águas do Tejo Atlântico. Naturalmente estamos a falar de cerca de 96 domicílios, perfeitamente acomodável, sem problemas de maior. No respeito ao coletor do bairro João de Deus, de facto, as hortas comunitárias que estão previstas para aquela zona, mesmo ao lado da sede do CRA, não foram ainda levadas a cabo, porque há um coletor que vai ter que ter alguma profundidade, tem alguma complexidade, mas não há ainda um timing e passo a explicar porquê. Porque entronca também com a necessidade que temos de linkar com a 5 de outubro, com a rua 5 de outubro e com a necessidade de fazermos as redes separativas de pluviais e de saneamento. Há uma questão que é óbvia. Isto vai ter que estar resolvido antes da requalificação da zona das cascatas para, digamos assim, a via ciclopedonal, desde o Parque das Rotas para ligar à ciclovia Professor José Lourenço. Isso é claro, há uma sequência de trabalho. Não foi ainda feito porque entronca diretamente também com uma linkagem que tem que ser feita com a Rua 5 de Outubro, que precisamos ter ali rede separativa que ainda não tem, e é isso que, por isso é que ainda não podemos concretizar desde já uma data. No respeito a Camontes, é uma intervenção, e daí vir depois num ponto para reforço da verba para saneamento, que não estava originalmente prevista. Fomos confrontados com o seguinte: existem 2, 3 proprietários, novos proprietários em Camontes, quando digo novos, 4 anos, eventualmente, que nos têm insistentemente alertado para uma situação que eu diria que tem mais de 40 anos, ou não sei se ainda é do tempo da outra senhora, como costuma dizer. Dois coletores, assim o podemos chamar, que foram colocados quer na Rua do Comércio, quer na Travessa da Ladeira, e que estão a ser descarregados a céu aberto em terrenos de antigos proprietários que, entretanto, foram adquiridos por outros. Ora, a verdade é que isto tem que ser resolvido porque é uma questão ambiental importante e de saúde pública, inclusivamente. E daí entendemos nós que temos, efetivamente, que avançar rapidamente e em força. O que é que está previsto fazer? Portanto, Camontes, na parte que a nós, município da Ruda dos Vinhos, Conselho da Ruda, portanto, nos diz respeito, temos, efetivamente, isto vai dar quase para resolver já cerca de metade dos domicílios, sensivelmente. Estamos a falar num U com uma perninha, que é a Travessa da Ladeira, a Rua do Comércio, termos numa cedência que será feita por um dos proprietários, onde vamos, e a ideia é esta, instalar uma fossa biológica como aquela que foi instalada na mata e depois drenar diretamente para a linha de água, depois de devidamente tratada. Estamos a ver isso com os serviços, pedido de autorização à APA, a articular com as águas do Tejo Atlântico e, portanto, a ideia é
Aquilo que se venha a fazer em Camões, no que ao município da Ruda dos Vinhos diz respeito, não são quilómetros de coletor, são pequenas bacias que vão ter que ser tratadas desta maneira, até pela orografia do terreno e pela localização das casas. E, portanto, basicamente é isso. Vamos ver ainda que tipo de procedimento se levará a efeito, mas estaremos a falar sempre num valor que ainda assim acaba por ser relevante, 60 mil euros ou qualquer coisa. Estamos ainda a sondar também o mercado para ver como é que iremos fazer, mas será sempre por aí, ok? Mais a fossa, comprando a fossa à parte e fazendo tudo o resto por aí. Obrigado pelo esclarecimento. Era mesmo isso. Não sei se entretanto há mais alguma questão. Não? Então passamos para a ordem do dia propriamente dita. Para o primeiro ponto, que é a votação da ata da reunião ordinária de 22 de janeiro do ano de 2023. Quem vota contra? Quem se abstém? 22 de janeiro de 2024. Sim, 22 de 2023. Parece que 2023 também. É 2024, claro. É 2024. É mesmo. Este senhor não esteve presente. Nós estávamos para pelo menos um ano. Não há problema. Estamos a agradecer com o vinho do Porto, portanto, até é bom. Aprovado por maioria com votos. Sim, sim. Abstenção, sem abstenção. Pronto. Bem, passamos ao ponto 2, que já foi um bocadinho anunciado, que é a segunda alteração ao orçamento e segunda alteração às grandes opções do plano, GOPA 2024. Aqui os principais reforços, por informação da FRH, da Divisão Financeira e de Recursos Humanos, é que temos aqui uns reforços a nível da transferência de competências na saúde. Depois, para os centros de convívio sénior, Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. Depois, aqui a extensão e inovação da rede de IP no Conselho, o protocolo da IP para a iluminação pública na variante, que tem uma das tranches maiores, 70 euros. Depois, o saneamento, que já tivemos aqui a falar e que até tecnicamente já fizemos a análise, com manutenção e complemento da rede, onde está aqui então esta situação de Camontes. Depois, desratização e desinfecção, conservação dos espaços verdes também, piscina municipal, instalação de sinalização semafórica. Depois aqui uma pequena verba para a primeira exposição internacional canina, despesas de comunicação, aquisição de equipamentos básicos e aquisição, um reforço também a nível da aquisição de veículos ligeiros e pesados. Não sei se há aqui alguma questão. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Em relação às GOP, parece-nos que há um aumento na rubrica Saúde e Bem-Estar e uma diminuição na de apoio social, sendo que houve transferência de competências em ambas as áreas. Qual é a justificação? Depois há um reforço na rubrica Habitação e Saneamento, que se entende até por aquilo que já foi aqui explanado, mas, por outro lado, há uma redução da dotação da rede viária e sinalização, dado que se relaciona com a beneficiação e conservação das vias municipais, que também é uma necessidade tão evidente. Isto faz sentido e é execuível. Muito obrigada. Começando pela última, na rede viária, ela, como sabe, tem um plano de pavimentação bastante robusto, portanto, isso já está definido à partida e depois será reforçado relativamente àquilo que são as necessidades inerentes e existirão, eventualmente, até 2 procedimentos relativamente a essa matéria. Relativamente às questões da saúde, obviamente, isto está relacionado com as transferências das competências na área da saúde, que fazem com que haja algumas questões que passem a ser responsabilidade do município, a questão dos veículos, da própria infraestrutura, a questão dos AOs. Há aqui uma série de rubricas que fazem com que tenha que haver esse reforço.
Penso que em relação à área social, é uma aposta, aliás, basta ver a ordem de trabalhos de hoje, nos pontos que vêm à frente, cheque de fralda, cheque de visão, também as questões de prestação de caráter eventual, do cuidador informal, todas estas áreas, e não sei, penso que não tenho memória, não existiu uma única reunião de Câmara onde não haja matérias de ordem social que apareçam. Não há. Portanto, novamente, se calhar estamos no domínio um bocadinho da subjetividade, obviamente. Mas há uma diminuição, certo? Tem a ver com este tal de transferência, depois estas questões passam a ter essa especificidade e essa caracterização. Agora, dizer que não há uma aposta na área social parece-me... Mas eu não disse isso. Certo. Não é isso. Mas a justificação é essa. Sim. Só para, em relação à saúde, é uma discrepância mais significativa porque tem a ver com o global de transferências e competências que são associadas, quer à saúde, quer à ação social. Portanto, nomeadamente na saúde, logo em recursos humanos, são passados para o município, sob a responsabilidade do município, 4 assistentes operacionais. Não sei se há mais alguma questão. Então, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A maioria com 2 abstenções do PSD. Passamos agora ao ponto 3 da ordem de trabalhos. Retificação ao pacote fiscal para 2024, redução do imposto municipal sobre imóveis nos termos do disposto no número 1 do artigo 112 do Código Municipal do CNI. Presente proposta, agora o que está aqui em causa é, no fundo, um lapso que foi detectado, entretanto, não foi atempadamente percepcionada uma alteração legislativa imposta pela Lei nº 56/2023, de 6 de outubro. Na redação atual conferida pela Lei nº 82/2023, de 29 de dezembro, a qual conferiu ao número 1 do artigo 112 do CNI a nova redação alterando os valores anteriormente preconizados. Portanto, aí está aqui em causa. No fundo, na prática, as famílias vão ter direito a uma dedução maior. Aí está aqui em causa. Esta medida tem um impacto negativo na receita municipal, na ordem de 83.210 euros, ao invés do valor anteriormente estimado de 47.180 euros. Portanto, no fundo, mais dinheiro para as famílias. É essa a conclusão. O AGRO, penso que receberam a documentação, permite perceber isso. O número de dependentes e daquilo que é a alteração na dedução fixa. 20 euros, 2, 40, 3, 70, passará a 30, 70 e 140, propriamente nesta relação, e é essa proposta que nós pretendemos que seja aqui liberada para o ano de 2024. É isto. Não sei se há alguma questão. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 4 é um pedido de autorização prévia da Associação de Compromissos Plurianuais para o fornecimento de refeições escolares para os anos letivos 2024 e 2025 e 2025-2026. No fundo, o que se trata aqui é a questão das refeições escolares e, no fundo, é para enviar à Assembleia Municipal para autorizar estes compromissos plurianuais para posterior abertura de procedimento. É isto que está aqui em causa. Não sei se há alguma questão. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 5 é um protocolo entre o município da Rua dos Vinhos e as receitas da Avó Limitada, com cedência de parcela de terreno necessária para a construção da variante para a Estrada Nacional 248, que vem aqui
para ratificação. O que está aqui em causa para ter o enquadramento é o terreno era da Balestran, que tinha um protocolo aprovado pelo município. Entretanto, a Balestran vendeu o terreno às receitas da Avó, que por sua vez fará um protocolo igual, salvaguardando o que estava já definido previamente no protocolo com a Balestran. Portanto, no fundo, o que nós pretendemos aqui é regularizar esta situação, uma vez que a Balestran deixa de ser a proprietária do terreno. Tem a ver só com isto. Não sei se há alguma questão. Então, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também na unidade. O ponto 6 é um procedimento concursal para o preenchimento de um posto de trabalho do mapa pessoal do município em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira de categoria de assistente operacional do ambiente e qualidade de vida na atividade de mecânico. No fundo, por motivo da existência de um posto de trabalho vago no mapa pessoal, por apresentação, irá proceder-se à abertura de um procedimento concursal para um AO para mecânico. É isto só. Não sei se há alguma questão. Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. O ponto 7 é relativo também a um procedimento concursal para o preenchimento de um posto de trabalho no mapa pessoal do município em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto para a carreira e categoria de assistente operacional no setor da educação. Ora, o que está aqui em causa, no fundo, é um procedimento para assistente operacional para a educação a termo incerto, o que significa isto, que o nosso objetivo é agilizar aqui as substituições em caso de necessidade, nomeadamente em caso de baixas prolongadas, devido a algum tipo de saída dos centros escolares, e desta maneira nós conseguimos, com alguma brevidade, fazer face a essas necessidades prementes. No fundo é isto. Não sei se há alguma dúvida. Então, passando à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. O ponto 8º é outro procedimento concursal para a constituição de reserva de recrutamento de trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira de categoria de assistente operacional também na atividade da educação. Aqui o procedimento concursal para a educação tem funcionado após quadros, portanto, no fundo, é um bocadinho à semelhança do anterior para fazer face àquilo que são as necessidades nos nossos centros escolares. Não sei se há alguma dúvida. Sim. Não sei se Não há uma preciso dúvida, não sei se preciso de microfone ou não. Apenas dizer que na página 2, na caracterização do posto de trabalho, fala em mecânico. Ok. Não é. Não é bem um mecânico. Então, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Falta só para fazer essa votação, então. O ponto 9 tem a ver com a aprovação da orientação técnica para os pedidos de certidão de viabilidade construtiva para efeitos do número 3 do artigo 37 do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, e vem aqui para ratificação. Segundo informações do AQV, o que está aqui em causa é que a atual chefe da Autoridade Tributária da Ruda está a exigir que a Câmara Municipal indique a potencialidade construtiva dos novos prédios urbanos.
e de acordo com o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, temos que certificar as áreas de implantação e de construção dos novos prédios, que, segundo o parecer da DOACV, é fácil quando existem documentos como os alvarás de loteamento ou de construção que definem o que vai ser construído. Acontece quando existe um destaque, a divisão em duas parcelas não é obrigatório, a aprovação de imediato da construção, não sendo definida as áreas de implantação e de construção para cálculo do valor patrimonial. Para não ser aplicados os valores máximos da construção, é remetida uma proposta à Câmara com os valores definidos para a organização em espaço urbano, urbanizável e industrial, bem como fora das áreas urbanas, quanto ao que seja possível efetuar o destaque pelo cumprimento da área mínima de cultura. Os valores indicados constam essencialmente dos quadros de caracterização indicados no regulamento do PDM, de acordo para os parâmetros de urbanização que são adotados para esse efeito. E alerta-se aqui também para o facto que o vínculo da Câmara Municipal é apenas para efeitos tributários e não urbanísticos. Portanto, é este o parecer do AQV sobre este ponto. Não sei se há alguma dúvida. Então, passando à votação, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. O ponto número 10 é relativo a um apoio financeiro na construção do Centro Social para o desenvolvimento de Santiago dos Velhos. Apoio financeiro na construção no valor de 20.000 euros. Não sei se há aqui alguma dúvida. Não havendo, passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. O ponto 11º é referente a um apoio financeiro à Santa Casa da Misericórdia da Rua dos Vinhos para apoio para a alimentação de emergência para casos sociais, em propósito de famílias e indivíduos de emergência social. Não sei se há alguma dúvida. Não, só para dizer que não voto. Ok. Vou sair da sala agora. Acho que não é preciso tanto. Faça assim. Então, passando à votação, quem vota contra, quem se abstém? Voto de maioria. Unanimidade, pois. Sim. É unanimidade, certo. O ponto 12º tem a ver com a isenção do pagamento da taxa pela emissão de licença especial de ruído, tendo como requerente o Clube Recreativo Desportivo Apense, o tradicional, e aqui o âmbito é o das atividades de Carnaval. É só isso. Não sei se há alguma questão. Não havendo, estamos também. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Agora sim. Depois entramos então na parte dos projetos sociais, já falámos aqui hoje. E das outras E todas. das outras todas, é bom, compreendo que se reconheça. Então, o primeiro que aparece é do 13º, que é o projeto de Esperança, que aparece aqui para deferimento, portanto, é apoio aos agregados familiares. Não sei se há aqui alguma questão. No evento passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade.
O 14º tem a ver com prestação de caráter eventual, no âmbito da descentralização das competências da área social, que está aqui para indeferimento. Aliás, o ponto 14º e o 15º têm a mesma natureza, portanto, o que está aqui em causa é precisamente esta questão, e o indeferimento tem a ver com o rendimento per capita da família, que é superior à pensão social, para os dois casos. Daí a tendência, evidente, por não reunir condições de emergência social, nos dois casos. Vamos votar em separado. Não sei se há alguma questão. Relativamente ao ponto 14º, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado na unidade. O 15º também, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Esta na piscina é tudo que envolve água. No ténis. Na rede, na nos rios, também. Na minha também, Com a vossa autorização, vou-vos passar um mecânico, não era, porque afinal não era mecânico. Passei lá. Ok, boa. Se calhar um mecânico fazia falta nas escolas. Tudo que seja para valorizar o ensino, nós vemos com bons olhos. A malta a aprender Sou um outros bocadinho saberes. tendencioso na área, mas... Bem, prosseguindo, o ponto 16º tem a ver com o Estatuto Municipal do Cuidador Informal, que está aqui para referimento. No fundo, é o apoio ao agregado familiar no âmbito do Estatuto desse mesmo cuidador informal. Portanto, no fundo, resumindo, apoiamos quem cuida. É isso. Não sei se há alguma questão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. O ponto 17º é o cheque-fralda, que está aqui também para deferimento. Penso que já não precisa de apresentações. Se não há dúvidas, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. O ponto 18º é o cheque-visão, também da mesma natureza, que está aqui para deferimento. Se não há dúvidas também, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Bem, chegamos ao último ponto, 19º, que é a aprovação do relatório final do júri de procedimento e da minuta do contrato número 4/2024, concurso público número
2023, o AQV empreitada de construção das infraestruturas viárias, rotunda da Estrada Nacional 248, Estrada Nacional 124 e variante da Estrada da Costa. No que nós estamos aqui é aprovar o relatório final do júri do procedimento e a respectiva minuta do contrato. Não sei se há alguma dúvida. Claro. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Em relação a este ponto, tínhamos aqui uma questão que prende-se com o facto de no plano plurianual das intervenções e investimentos na rede rodoviária estava previsto uma intervenção de cerca de 900 mil euros neste ponto. Se calhar até pode ter a ver com aquela questão que há bocado estávamos à espera dessa resposta, se falou em relação à alteração ao orçamento, se também se enquadrava esta diferença ou não. O valor dado no concurso, aqui apresentado, é cerca de 350 mil euros a menos e queremos saber onde é que está prevista agora a aplicação deste valor. E outra questão tem a ver com o facto de também estar previsto para este ano a segunda questão era, estava previsto este ano também a obra das novas zonas pedonais nas corredoras, desde a rotunda até à zona industrial das corredoras, e a dúvida era porque é que não foi feito o concurso em simultâneo, ou seja, porque é que já dado a intervenção ser contígua e estar prevista para ser concluída no mesmo ano, porque é que não se aproveitou, porque isto poderia não só a nível de eficiência da obra ser melhor e também a nível de financeiro também ter alguma vantagem. Era isso, obrigado. Isto tem a ver com aquilo que são as leis e as dinâmicas do mercado, e quando fizemos as estimativas os valores eram mais elevados e ficaram nesses valores que depois, felizmente, acabaram por ser mais baixos. A questão do diferencial, depois, eventualmente, o que pode acontecer é ser aplicado nessa obra que foi descrita dos passeios nessa zona. A explicação é, no fundo, esta. Então. Essa obra estava prevista também nos 300 mil euros, ou seja, então considera-se que então faz sentido ainda mais a minha segunda pergunta, que é se o valor da obra total engloba as duas intervenções, porque ela estava prevista também em 300 mil euros, que é a diferença do que se poupou com este orçamento, que é muito positivo, porque é que não se fez o concurso em conjunto e porque é que a obra não é feita de uma vez, considerando todos os recursos que envolve e a eficiência que a mesma terá se for feita em conjunto. Obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também pelos... Desculpa. Duas abstenções. Pronto, chegamos ao final da ordem de trabalhos e temos os nossos habituais documentos para conhecimento, o resumo diário da tesouraria, obras particulares, o despacho de AP, declarações, como já repararam, a ordem do conquista da numeração tem algumas deficiências. 1, 2, 3, 6, 5. Chegados ao final da nossa ordem de trabalhos e da consulta dos documentos respectivos, queria agradecer a presença de todos e a forma como os trabalhos decorreram e despedir-me até uma próxima reunião de Câmara. Muito obrigado.